Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, eu inicio aqui esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você crê que nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre essa terra? Você crê que já vivemos a última hora? Meus irmãos, olha o que tem acontecido no mundo. Há dias atrás, nós vimos na televisão, nos rádios, em todo meio de comunicação, o conflito de Israel e Irã. E agora, meus irmãos, nós vemos aquele furacão que está atingindo ali nos Estados Unidos. Meus irmãos, tudo isso nos mostra que Jesus está voltando. Só não vê quem não quer, meus irmãos, que o mundo já sofre a dores de parto. Esses acontecimentos são para nos alertar, meus irmãos, de que Jesus está voltando. E você acredita, meu irmão, que nós vivemos esses últimos dias? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero compartilhar um vídeo com vocês de um irmão. Em uma visão, meus irmãos, ele viu um relógio no céu. E o que Deus disse a ele é um alerta, é um despertamento para nós. Eu não quero falar tanto tempo, eu já quero soltar esse vídeo aqui para vocês. Deixe o seu like, meu irmão, clique no joinha aqui abaixo, me ajude, meu irmão, a alcançar mais vidas através desse vídeo. Preste atenção, compartilhe esse vídeo, meu irmão. Ouça o que Deus mostrou para esse irmão. Olá a todos, sou Adela Isaia. Que Deus abençoe a todos vocês ao ouvir esta mensagem. Não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus quer que estejam aqui. Ele deseja que vocês saibam o que estou prestes a compartilhar. Ele quer que vocês recebam a mensagem que Ele me enviou. Vocês estão aqui porque Ele quer que tenham conhecimento sobre sua segunda vinda e o arrebatamento, que acontecerá em breve. Ele quer que seu povo saiba 3 coisas nesta última hora sobre sua vinda. Antes de compartilhar esta revelação, vou contar sobre uma revelação que Ele me deu na madrugada. Neste sonho, foi um sonho aterrorizante. Eu estava observando cuidadosamente o relógio na parede e de repente percebi que havia ponteiros. O ponteiro curto desapareceu, restando apenas o minuto e o segundo, certo? E logo sumiu, houve uma mudança, como se estivesse em transe, uma transição. De um minuto para outro, certo? Era tudo muito rápido, sabe? E logo aconteceu, eu corri para ver aquilo. Era como se eu estivesse em outro mundo, ou em outra linha do tempo. Tudo estava fora do lugar. As casas estavam destruídas. Era como se eu visse o mundo todo de uma vez. Não era ao redor dos lugares onde eu estava. Eu vi o mundo inteiro de uma vez. Se você entende o que digo, tudo se virou de cabeça para baixo, como um relógio. Era a tribulação ou o apocalipse. Muitos desastres de uma vez, pessoas gritando e chorando, salve-me. Salve-me, vamos correr, onde nos esconder, como nos esconder, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o mundo. Parecia que a gravidade da Terra mudava e tudo caía. E então eu acordei. Este sonho se refere à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Assim será. Se perdermos o arrebatamento, assim será. Se não chegarmos ao fim, Jesus está voltando. E meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, temos que estar lá com Ele. Temos que nos juntar a Ele. Nos céus, aleluia. O sonho que Ele me mostrou não era um sonho, mas uma visão. Eu olhava para o mesmo relógio. Eu olhava para esse relógio naquela visão. E enquanto ele marcava, era cerca de 5 minutos para as 3. Os profetas, profetisas, filhos de Deus na casa, quero que vocês interpretem essa visão. Era por volta de 3 horas. Ele marcava 3 horas da madrugada. E enquanto o relógio marcava, uma mão veio
e segurou. Parou de marcar as horas. E imediatamente ele segurou. E houve um grande estrondo. Tinha um barulho forte. Era como se a mão que o segurava tivesse mudado algo. Tivesse mexido em algo. Era como se a mão que o segurava parasse o relógio. Ele parou por raiva, não sei dizer. Mas essa mão veio e parou o tempo. Estava lá. 2:55. O barulho alto vibrando, ressoando. Sabe, como posso descrever o som? Uma vibração, um estrondo. Algo assim. Era um barulho estranho que veio quando ele parou aquele relógio. Era estranho. Não é um som que posso descrever aqui na Terra. Não há nada parecido com esse tipo de som. Mas ao segurar o tempo, o relógio, aquele barulho veio. E parecia que ele tinha parado algo à força. Dizendo que não podemos continuar, precisamos parar aqui. E então, a visão se foi. O que o Senhor diz é isso. Chegou a hora de sua vinda. Muitos dizem que Jesus disse que voltaria há 2000 anos, mas ele não veio. Eu gostaria de mostrar alguns comentários do último vídeo que postei sobre uma mulher que foi ao inferno. As pessoas disseram muitas coisas, como que Jesus não voltará, que ele não poderia voltar há 1000 anos e já se passaram 2000, 3000 anos e ele nunca voltará. É uma farsa. Você encontra pessoas que afirmam que o inferno não existe. Elas falam que Jesus não é verdadeiro. De fato, os testemunhos que compartilhei, muitos disseram: "Oh, essa pessoa é louca." E sabe, irmãos, é triste ouvir algo assim de pessoas. E essas são pessoas que não têm conhecimento do que Deus está fazendo, que não conhecem a Cristo. Jesus está voltando. Ele me deu 3 alertas. O primeiro é que seu tesouro esteja nele, em Cristo. Jesus disse que onde está seu tesouro, aí estará seu coração. Deixe seu tesouro em Cristo. Jesus está te dizendo agora. Ele também me disse. Ele disse: venha, venha. O tesouro que você tem no mundo. Quando o mundo se acabar e as coisas começam a acontecer com você no grande dia e no momento da tribulação, você verá que não tem paz. Porque seu coração estava conectado aos tesouros do mundo, não estava em Cristo. Ele disse: venha. Encontre tesouro em mim. Encontre paz em mim. Eu já disse, você está assistindo a este vídeo por um motivo. Ele disse: venha, não coloque seu tesouro, seu coração, nos tesouros do mundo. Não se iluda com a paz que o mundo dá. Então deixe seu tesouro ser em mim, porque eu valorizo você. Deixe encontrar tesouro em mim. Deixe seu tesouro ser que você me tenha. Deixe seu tesouro, deixe em mim. Tenha tesouros em Cristo e encontre paz nele. Ele também disse: não se canse, não se canse. Jesus te diz hoje: não canse, filho. Eu sei que você tem muitas tribulações ao seu redor. Há coisas que você não pode compartilhar a todos. Ouço muitas histórias todos os dias sobre o que as pessoas enfrentam. Cristãos estão passando por lutas. Muitas pessoas me contatam pelo Facebook, WhatsApp, Instagram e e-mail. Muitos cristãos ao redor do mundo estão enfrentando muitas coisas e fico tão feliz em ouvir de outros cristãos, os irmãos e irmãs em Cristo. É um tempo para orar, é um tempo para encorajar uns aos outros. Mesmo que você esteja fora, pode estar na Austrália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Podemos orar juntos nesses tempos. Você sabe, há muita coisa acontecendo nesses tempos. Jesus disse a nós: não desanime.
Não se canse. Não canse. Precisamos estar firmes, porque a volta de Jesus está próxima. Confie em sua palavra. Sua palavra é verdadeira. Sua palavra é poderosa. Jesus nos quer firmes nele, que permanecemos nele. Ele disse em João 15, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode permanecer em si mesmo, exceto se permanecer na videira. Então você não pode permanecer sozinho. Não pode fazer isso sozinho. Aceite a Jesus, creia em sua palavra, permaneça em sua palavra. Esta é a palavra de Deus para você hoje. O arrebatamento está se aproximando. O relógio está parando. É verdade. Não há mais tempo. Ele parou. Foi a mão de Deus que fez isso. Não sei se posso afirmar que isso vai acontecer em poucos dias, semanas, meses ou ano, mas pela maneira como experimentei essa visão, é uma questão de pouco tempo. Eu senti que o arrebatamento será em breve. Se prepare. Esta é a palavra que o Senhor me deu. Deus te abençoe. Lembre-se, o noivo vem aí. Sou seu irmão em Cristo. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Muito forte. Tremendo, meus irmãos. É um forte alerta da parte do Senhor para nossas vidas. E esse relógio, meus irmãos, a qual ele viu, nós sabemos, dá para entender nitidamente que é o tempo do Senhor que está acabando, meus irmãos. É chegado o tempo a qual o Senhor vem buscar a sua igreja. E é nitidamente a mensagem que Deus transmite através desse irmão, que o tempo está acabando e em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero, meu irmão, que você deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito da visão desse irmão. O que você acha, meu irmão? Será que realmente o tempo está acabando? Esse é um alerta de que nós estamos próximos da volta de Jesus? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Ouça agora, meu irmão, o que o pastor Roberto Pereira vai dizer aqui nesse vídeo. É muito forte, fique até o final, não saia, porque o que ele vai falar, meus irmãos, é arrepiante, é algo da parte de Deus. Preste atenção. Nós vivemos um tempo do modismo dentro das igrejas. Pessoas que inventam muitas coisas e estão deixando a palavra de Deus de lado. O que liberta, o que traz vida no interior do homem, do jovem, da senhora, é a palavra. Todo homem, mulher, jovem, adolescente, obreiro, que são amantes da palavra de Deus, que são participantes da palavra e praticantes dela, esses são fortes e vencem qualquer batalha que lhe apresentarem. Porque o que nos trouxe aqui nessa noite não foi a voz do pregador, não é o cântico que foi entoado. O que tem nos trazido e deve ser, o que atrai todos nós, tem que ser a palavra. Se a palavra não tiver prioridade na nossa vida, nós estamos perdidos. Se nós somos crentes que somos levados por qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus, nós precisamos mudar o nosso conceito. Precisamos voltar ao princípio e aprender que é a palavra que é suficiente para salvar a humanidade inteira. Então, meus queridos e amados irmãos, essa passagem é bem conhecida de Gênesis capítulo 3. Nós vemos a beleza que Deus fez quando criou o homem, criou a mulher, criou tudo, e Deus fez um jardim e colocou o homem naquele jardim, para que ele cultivasse, cuidasse, para que ele estivesse ali tranquilamente. Mas Deus colocou regras ali. E a nossa vida com Deus hoje não é diferente. Nós estamos debaixo dos cuidados de Deus, mas existem regras para ser um cristão. Deus nos dá os norte, Deus nos dá direções daquilo que podemos e também o que não podemos. E é interessante que eles estavam muito bem ali no jardim, até que certo momento houve um deslize por parte de Eva, quando ouviu a serpente. E através daquela atitude de Eva, a Bíblia nos diz que começou a ruína do ser humano, e ele veio a desintegrar daquilo tudo que Deus tinha feito, promessas, e era que eles viveriam ali para sempre, felizes, sem dor, sem sofrimento. E nós também herdamos
essa natureza adâmica. Ainda bem que por um homem a humanidade foi condenada, mas também através de um homem a humanidade foi livre e vive hoje a poderosa graça de Deus. Você está aqui por causa da graça. Nós estamos aqui por causa da graça que nos alcançou. Mas deixa eu te falar, irmãos. Esta palavra nos fala sobre o pecado que eles cometeram ali. E eu quero nessa noite dizer para os irmãos que existem sintomas que demonstram que algo não está bem na nossa vida. Diga para o seu irmão: sintomas são sinais que algo pode não estar bem. Sintoma é algo que demonstra que algo do nosso corpo não está bem. É interessante que alguém, quando sente logo um sintoma, o que ele faz? A primeira coisa, ele entende que algo não está bem no seu corpo. Existem sintomas espirituais também que nos mostram que algo não está bem na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E então, nesse momento, eu sei que você está ouvindo essa palavra onde você está, em casa também, e Deus está falando conosco aqui. Você, por acaso, procura ajuda médica quando você sente algum sintoma? Talvez não, né? Talvez um chá ou alguma coisa, aquele remédio do pai, da avó, vai resolver algumas coisas. Mas o sintoma, quando ele vem na nossa vida, ele está mostrando que algo não está bem. Precisa ser analisado com mais cautela. Precisa ser observado com mais atenção por um especialista, um profissional na área. Mas é natural que quando alguém sinta alguns sintomas, logo procure um médico para que ele então possa se tratar. Agora, a palavra que nós lemos diz que Adão e Eva eram íntimos do Criador, não é verdade? Adão e Eva estavam vivendo uma intimidade muito grande com Deus, porque a Bíblia diz que eles relacionavam com Deus, constantemente havia um relacionamento entre Deus e Adão e Eva. Pois sempre na viração do dia, Deus passava por lá. Nós vemos que diariamente Deus dialogava com eles no jardim do Éden. Deus falava com o homem. Deus fazia o capricho de todos os dias passar por lá e conversar com eles. Relacionamento. Então, a Bíblia vai dizer que, porém, o pecado colocou uma barreira e uma separação entre o relacionamento que havia tão íntimo entre Deus e Adão e também a Eva. O pecado colocou entre eles uma barreira, uma separação. Irmão, se existe algo que separa o homem de Deus, se chama o pecado. O pecado é o mal que destrói o século que vivemos. O pecado está em toda parte. E muitos já sentiram um sintoma, mas ainda não se preocuparam. Porque tem muitas pessoas que já sentem os sintomas espirituais e está fazendo vista grossa, achando que tudo está bem. Não, vou empurrando com a barriga, vou levando do meu jeito, vou dar um jeitinho. Que nem aquela música que tem, deixa a vida te levar. Mas não é bem assim. Nós precisamos entender que quando os sintomas são manifestos, é momento da gente prestar mais atenção como estamos vivendo, o que estamos fazendo, aonde temos ido e com quem nós temos conversado, o que temos falado, o que é que nossos olhos têm visto, o que as nossas mãos têm apalpado, porque Deus não compactua com o pecado.
Deus ama o pecador, mas abomina ao pecado. E esta é a grande verdade que nós vemos aqui, o exemplo de Adão e Eva, os sintomas decorrentes do pecado. A gente separou aqui alguns sintomas que pode acontecer. O que acontece quando alguém peca? A primeira coisa é sentir vergonha de Deus. Leia o versículo 8 que nós lemos aí do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então eles sentiram o quê? Vergonhas. Primeiro, a Bíblia vai dizer que eles sentiram vergonha de si próprio. Veja aí o versículo 7, por favor, missionário Oswaldo. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha aí como é que primeiro eles sentiram vergonha de si próprio. O pecado faz isso, ele faz a gente sentir vergonha. A gente olha, né, a situação e diz assim, mas que coisa ruim que eu fiz, que vergonha que eu sou. E a Bíblia diz que naquele momento, no versículo 7, ele sente vergonha. Primeiro deles mesmo, e eles preparam a vestimenta de folhas da figueira, porque a vergonha era grande. E a Bíblia diz no versículo 8, que logo de sentir vergonha de si mesmo, também se envergonharam de Deus, que o irmão já leu aí o versículo 8. O pecado nos afasta do Senhor. É por isso que muitas das vezes a gente olha e não entende por que muita gente não se aproxima. Pessoas que estavam tão perto e agora estão distantes. O sintoma está mostrando que algo está errado na vida desta pessoa. O corpo, porque nós somos um corpo, e o corpo precisa estar bem. Porque uma parte desse corpo sendo atingido, todo o corpo sente. Ao invés de você enfrenta luta, nós enfrentamos batalha por erro de um e estar no mesmo lugar. Mas nós sabemos que a responsabilidade é individual, mas as consequências de um pecado é muito grande. E ela traz grandes transtornos. A primeira coisa, pessoas envergonhadas. Pessoas sentem vergonha de Deus, e quando se sentem vergonha de Deus, elas procuram se esconder de Deus. Porque diz a palavra que quando eles chamavam, Deus chamou na mesma forma que todos os dias Deus fazia. Agora Deus chama por eles, e a Bíblia diz que eles tiveram vergonha e se esconderam entre as árvores do jardim. Deus é tão magnífico, irmão. Deus é tão sublime. E Deus respeita as nossas atitudes que tomamos. Será que Deus não estava vendo para chamá-los? Claro que Deus via. Mas Deus faz questão de chamar para ver a reação. E quantas pessoas Deus está chamando e as pessoas se escondendo. As pessoas fugindo da presença de Deus. A irmã cantou aqui, não foi combinado o hino da abertura, e dizia: meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual tu vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer mudar todas as coisas. Então talvez, eu não quero, muitos procuram fugir. Talvez você que me assiste está fugindo de Deus. Você já não tem mais a intimidade que tinha, você já não se relaciona com Deus, e você procura fugir de todos os lugares aonde adoram o Senhor, buscam a presença do Senhor.
É um sintoma mostrando que algo está errado na sua vida. Então a primeira coisa que o pecado faz é a pessoa sentir vergonha. Veja João 21:7, por favor. Evangelho de João, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Então a primeira coisa que o inimigo faz quando você peca, o próprio pecado faz você sentir vergonha. Você quer se esconder, você quer se afastar. Mas o Deus que nós servimos é fiel. Veja o que o irmão vai ler. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Glória a Deus. Algumas versões vai dizer, e Pedro estava nu. Quem era o discípulo que Jesus tanto amava? O nome dele é João. João, quando Jesus ressuscita e Pedro tinha voltado para a prática da pesca, Jesus vai se apresentar para chamá-lo novamente para uma nova obra, um novo trabalho. E então, quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro que negou Jesus por 3 vezes até que o galo cantasse, o Pedro, discípulo de Jesus, agora estava distante daquele Pedro que dizia: ainda que eu tenha que morrer junto contigo, mas eu não abrirei mão. O mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, era o Pedro que agora estava lá, distante, sem credibilidade. E a Bíblia diz que quando João vê, diz: olha quem está aqui, Pedro. Pedro olhando, porque ele estava só com a parte de baixo, vamos dizer nos dias de hoje, uma sunga, uma coisa assim. E ele sentiu vergonha. E ele se cingiu rapidamente com a sua túnica, ou seja, a roupa de baixo. E a Bíblia diz que ele salta dentro do mar, porque ele sentiu vergonha, porque estava nu. Meus queridos e amados irmãos, quantos vivem hoje esta mesma situação? Quantas pessoas tiraram a roupa da santidade e deixaram aparecer as suas vergonhas? Quantas pessoas se despiram, tiraram a roupa da santidade e estão mostrando as suas vergonhas agora? Entende por que eles tiveram vergonha? Porque eles viram que estavam nus. Eles viram que a vestimenta da santidade que eles tinham agora não existia mais. E então eles se preocupa e rapidamente se veste com folhas. Mas mesmo assim estavam sentindo envergonhados e também com muita vergonha de Deus. Quem se afasta de Jesus aproxima mais do pecado e vive escondendo-se de Deus. Toda pessoa, é natural do ser humano, se ele se afastar de Jesus, ele vai se aproximar do pecado. Não adianta alguém dizer: eu estou em casa dando um tempo. Mentira. Não adianta alguém dizer: não, eu estou dando um tempo. Nesses dias alguém me disse para mim: pastor, liguei para, e aí, varão, o que está acontecendo? Vou dar um tempo. Tomara que esse tempo seja um tempo que Deus lhe dê a oportunidade para voltar, para fazer um conserto e relacionar com Deus de verdade. Então tem pessoas vivendo essa realidade. Agora, dá um tempo para Deus. Dá um tempo, irmão. Essa situação é séria demais. Sabe por quê? É a eternidade que está em jogo. Veja no capítulo que nós lemos no início, o versículo 23, por favor. Isso é sério. Pode custar a nossa eternidade, a nossa vida, a nossa salvação.
o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Olha aí, eles foram expulsos da onde? Do paraíso, do jardim do Éden. Isso não é brincadeira, o que nós estamos falando. Tem muita gente que está vivendo uma vida de pecado, se escondendo de Deus, se escondendo, se esquivando, mas isso é um grande risco que esta pessoa está correndo. Falamos na escola dominical, mas é tempo da graça, e o tempo da graça é pior do que o tempo da lei. Porque no tempo da lei levava-se o sacrifício e imolava o sacrifício, colocava no altar, aspergia-se o sangue, saíam dali, pecavam e depois já tinha uma nova expectativa de voltar quando o tempo fosse necessário. Mas no tempo de Jesus ainda é pior, porque nós vemos Jesus relatando, os escribas e fariseus perguntando sobre o divórcio para Jesus, e Jesus vai dizer o quê? É lícito repudiar a mulher? Perguntaram para ele, e Jesus disse: por que Moisés deu carta de divórcio? E ele vai dizer: ele deu por causa da dureza do vosso coração. Jesus nunca compactuou com a ideia dos líderes daquela época, porque senão ele seria só mais um. Ele sempre confrontou. Jesus, ele sempre confronta com aquilo que o homem idealiza e cria para mostrar, para fazer uma situação, criar o seu jeito de servir a Deus. Não existe jeito de servir a Deus diferente, é um só. Ou nós nos rendemos diante dele, ou nós nos prostramos diante dele de verdade, ou nós iremos enganar a nós mesmos. Então Jesus, através da graça, ele veio para apertar mais um pouco, porque ele está dizendo que nós devemos perdoar. Jesus vem dizendo também que se só olhar com intenção já pecou. Olha o que Jesus está dizendo. Ele disse: se alguém te fazer andar uma milha, ande duas. Se lhe pedirem a sua vestimenta, a sua túnica, dá a capa também. Então Jesus vem dificultando, porque o reino de Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é fácil. Apertada é a porta, estreita é o caminho, e nós precisamos saber disso. Mas vivemos no tempo do oba-oba, vivemos no tempo das igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas sem compromisso, sem responsabilidade, estão brincando, zombando da obra de Deus, e muitos estão indo na levada e dizendo: ah, mas é meu filho. O que adianta seu filho festejar, brincar, ser um crente carnal aqui na terra, ou um obreiro carnal, e ir para o inferno? Nós precisamos renunciar. Nós precisamos aprimorar e melhorar e mudar o nosso estilo de vida, porque evangelho é mudança de vida. Evangelho que não causa mudança não é evangelho. Palavra de Deus muda a nossa vida, transforma o nosso caráter, traz uma nova personalidade. Quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem fazia o que era errado não faz mais, e se fizer, arrepende, volta ao primeiro amor e é liberto. Mas é claro que o pecado nos afasta de Deus. Mas eles foram expulsos no paraíso, está no versículo 23. Jesus pode voltar a qualquer momento, irmão. E a pergunta é: como estão as suas vestes espirituais? Jesus está voltando a qualquer momento. Aí alguém diz assim: olha, se nós formos preparar a Santa Ceia do Senhor aqui, um exemplo, vamos celebrar a ceia agora mesmo. Aí alguém diz: ah, não, mas podia ter nos avisado uma semana antes para me preparar. Mas deixa eu te perguntar, qual que é mais importante, a Santa Ceia ou a volta de Jesus? Será que vai dar tempo de se preparar quando Jesus voltar? Será que vai dar tempo de dar um jeitinho e arrumar a situação? Não dá, irmão. Essa é a grande realidade.
Veja o que Apocalipse 16, 15 diz aí. Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai soar. E como estão as suas vestes espirituais? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não veja a sua vergonha. Eis que venho como um. E o ladrão te avisa quando vai lá na sua casa. E quando chega lá, o que aconteceu? Não tem mais nada. Jesus não vai avisar ninguém. Ele virá quando menos esperarmos. A Bíblia diz que no livro de Gênesis também vai dizer que casavam e davam-se em casamento quando veio o dilúvio. E muitos desapercebidos tentaram entrar na arca, mas já era tarde demais. Mateus capítulo 25 fala sobre as virgens, que 5 delas eram imprudentes, eram loucas, e ficaram porque estavam desapercebidas. O arrebatamento para muitos vai ser um grande susto. Meu Deus! Por que quando alguém te faz um susto, uma surpresa e te dá um susto? Por quê? Porque você está desapercebido. Você só se assusta com algo quando você está em outro pensamento distante, sem nem imaginar aquilo. De repente vem aquela situação e te dá um susto. É assim que vai acontecer. Quando Jesus voltar, será um susto para muita gente que estão desapercebidas, cocheando em 2 pensamentos, em cima do muro, nem decide, não deixam, nem entram e não deixam, nem muitos que querem entrar. Então, queridos e amados irmãos, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não andes nu. Adão e Eva perderam as vestimentas da santidade e foram vistas as suas vergonhas. E aqui novamente, não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Ou não se apresente os seus pecados. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja ouvir verdades que libertam e transformam o nosso coração. Não dá mais tempo para correr atrás de profecia. Não dá mais tempo para ver os sinais, para então crer. Não é preciso. O verdadeiro cristão convertido, ele não está na igreja por causa da revelação, ele não está na igreja por causa da cura, ele não está na igreja por causa da porta que Jesus pode abrir. Ele está na igreja conscientemente que Jesus é o Senhor da vida dele, e ele pagou um alto preço por mim e por ti. Isso é a grande verdade, que o mundo inteiro precisa ouvir esta palavra. É tempo de despertar, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Primeiro sintoma nós vimos aí. Primeiro sintoma, a vergonha. Segundo sintoma que o pecado traz, sentir medo de Deus. Versículo 10 lá do capítulo de Gênesis. Nós vamos sempre voltar nesse versículo. Versículo 10, veja aí na sua Bíblia. E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem está com alguns sintomas, o que é natural da pessoa sentir? Medo, temor. A pessoa, quando ela não está bem, uma palavra como essa confronta a sua vida. Talvez no canal Ebenezer Oficial, quantos irão clicar para abrir, mas quando ver falar sobre o pecado, que não...
Quantos, quando ouvirem essa mensagem, passarão, talvez para ouvir uma autoajuda lá no TikTok, uma mensagem que vai massagear o ego, mas não vai querer ouvir a mensagem que o pastor Roberto está pregando nessa noite, porque está confrontando a realidade da vida de tantas pessoas, porque o pecado está presente na vida de muitas pessoas, e muitos estão praticando e continuam praticando e não se arrependem. Até estão na igreja vestido com paletó, cantam hino na igreja, até evangeliza, mas não querem abandonar o pecado. O pecado já se tornou na vida um bichinho de estimação. Sai do culto, mas quando chega lá está o pecado de novo. Lá começa a praticar aquilo que está matando e mostrando a vergonha dessa pessoa. E então essa pessoa, quando se depara com mensagem como esta, ele sente medo, ele procura se esconder. A vontade é que o relógio passe depressa, para que ele vá embora para casa, porque ele não suporta ouvir essa mensagem. Porque a mensagem causará na vida de quem não tem compromisso, é como comichões nos ouvidos. Ele não vai suportar ouvir a palavra de Deus. Mas crente que ouve a palavra, e mesmo que precisamos melhorar, e ele aceita a palavra vai libertar esse crente. Ele vai voltar cantando um hino novo e dizendo: Deus falou comigo e eu vou me posicionar. Deus de poder. Porque o que transforma as pessoas não é o tom da minha voz, não é o jeito, não é o fundo musical. O que transforma é a palavra, e é o Espírito que através da palavra convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí aquele que não tinha luz, que não conseguia ver a glória de Deus, agora está vendo, agora está contemplando, agora está cheio de alegria, cheio de gozo na alma, e dizendo: a minha alma louva ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Se você sente medo, é um sintoma perigoso. Por quê, irmão? Porque o medo anula a fé. O medo anula a nossa fé. Vê que a Bíblia diz que Deus está dizendo: sem fé, sem fé é impossível. É por isso que nós vivemos pela fé. Alguém está dizendo: para que isso? Você diz: eu tenho fé. Alguém está dizendo: para, não vai ter jeito. Você diz: eu tenho fé. A sua fé vai te transportar, a tua fé vai te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. Mas através da fé você terá coragem suficiente para transpor as barreiras e vencer os obstáculos. Por que o medo anula a fé? Porque o medo vem da natureza adâmica. Quem sentiu medo? Adão. Nós ouvimos a sua voz e tememos, sentimos medo. Então, quando se sente medo, é um sintoma que algo não está bem na nossa vida. Às vezes eu me perguntava ao Senhor e dizia: Deus, mas que fé era aquela que os discípulos tinham de serem mortos, cerrado ao meio, outros crucificados, lançados na cova dos leões, lançados na fornalha de fogo ardente, e não abriam mão da fé? O que era isso? É porque a fé deles era uma fé viva. Não era o medo, porque o medo covarde, ele não agrada a Deus. E Adão sentiu medo. Ele sentiu medo. Então o medo vem da natureza adâmica, e a fé vem da natureza de Cristo. A fé vem da natureza de Cristo. É por isso que se o pecado entrar, você vai ter medo, você vai se acovardar,
você vai olhar e dizer: não dá mais para mim, não dá mais para mim, não dá mais, eu cansei, chega de tanta cobrança, chega de tanta regra, tantas coisas para se fazer. Eu agora decidi, eu vou ser crente em casa. Eu não quero mais, não preciso ir a uma igreja, uma congregação, errado. Precisamos estar constantemente na congregação do justo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, livro de Hebreus também vai dizer: não deixemos a congregação como é costume de muitos. O crente precisa congregar, o crente precisa estar constantemente nas atividades da igreja. O crente precisa estar nos cultos de ensino, na escola dominical, nos cultos de libertação, no evangelismo, estar nos cultos dos lares, precisa estar nas programações, na Santa Ceia do Senhor. Tem crente que só quer vir na igreja no dia da ceia. Fazer o quê? Precisa primeiro pôr a vida no altar, diante do Senhor, e abandonar esse medo, essa covardia, para servir a Deus com alegria. Após o pecado de Adão e Eva, tiveram medo de Deus. É assim. Não quiseram mais dialogar com Deus. Cadê o relacionamento que havia entre eles? Acabou. Já viu aquela dificuldade para trazer as pessoas? Vem, não, depois eu vou. E nunca vem. E quando vem não consegue ficar, porque não conseguem dialogar com Deus, porque não querem abandonar a vida de pecado. Porque tem muita gente dizendo: o dia que eu quiser eu vou. Mas ele só sabe o peso dos grilhões que lhe acorrentam quando lhe faz um apelo. Quando diz: quem aí quer se entregar a Cristo? Aí você vê alguém olhar para um lado, baixar a cabeça, fazer de conta que não é com ele. Porque ele começa a pensar: e eu tenho que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo e aquilo ali, aquele negócio sujo, aquele negócio escondido, aquele relacionamento extraconjugal, aquele adultério, aquela prostituição, aquele, meu Deus do céu. E aí ele não vem. Somente Deus é que vai dar coragem para um cristão arrependido, que verdadeiramente se arrependeu pelo pecado que cometeu, voltar a vestir as vestes da santidade. E quando o sangue do Cordeiro alcançar esta vida, ainda que o pecado seja como o escarlate, como o carmesim, a Bíblia diz que vai se tornar alvo como a neve. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Será lançado fora, será lançado no esquecimento. Deus tem poder para mudar a vida da humanidade, que vive pior do que Sodomas e Gomorras. Sodomas e Gomorra foi destruída a fogo por causa do pecado, que cheirava mal às narinas de Deus. Não adianta, irmão, nós pensarmos, quando você ver alguém com medo, alguém se esquivando, alguém que fazia e não quer fazer mais, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Quando você vê alguém que estava constante participando e agora está se afastando, está se distanciando, se desculpando, pastor Jefferson, alguma coisa está errada. O sintoma já está lá. O diagnóstico precisa ser dado pelo Deus de Israel, e ele precisa se consultar com um especialista, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho força. Nós vimos muita gente dizer assim, né? Como é que tem força se não quer abandonar o pecado? Precisa dar o primeiro passo. É como subir escada, um degrau após o outro, e logo você vai estar lá no topo. Mas ninguém quer fazer isso. Então cada um tem uma desculpa, cada um tem uma conversa. Mas o importante é reconhecer
que nós precisamos estar bem com Deus. Porque tem gente achando que Deus, como Adão e Eva escondendo entre as árvores do jardim, não está vendo, não sabe. Tem gente se escondendo. Ó, deixa eu ficar para cá, ficar aqui quietinho atrás da pilastra. Deus vê tudo, irmão. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece a intenção dos nossos pensamentos. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, em nome de Jesus, não quiseram mais se dialogar com Deus. Quando perdemos a vontade de dialogar com Deus, temos uma situação muito sintomática. A verdade é essa. Se você perdeu vontade de orar, volte a orar. Que dia que é que vai para o monte? Eu vou também. Sinal, um bom sinal. Onde é que tem vigília? Eu quero ir para a vigília. Na oração, que dia que é a campanha de oração? Também quero ir. Campanha de oração, não vai dar não, que eu estou com os compromissos. A oração no monte também não vai dar não, que eu estou aí com as coisas para resolver. Não, é porque eu estou chegando muito tarde. Isso é assintomático. É uma geração que estão enfraquecidos e não reconhecem que precisam melhorar. O pecado é sempre a causa que queremos nos afastar de Deus. O que é que afasta o homem de Deus? É o pecado, irmão. Não tem outra coisa. Só que como no jardim, tem algum microfone ligado aí? Quando nós entendamos que lá no jardim do Éden, o homem vivia bem, estava tranquilo, mas agora não tinha mais paz no seu interior. Então entendamos que Deus é fiel para cumprir. Glória a Deus, obrigado. Então vejamos que o pecado sempre quer nos afastar de Deus. Porque lá no jardim do Éden existia condições. Pode comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim. A árvore do bem e do mal. Por que eles foram lançados fora do paraíso e colocaram anjos acampados lá no jardim? É porque, irmão, eles já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comem da árvore da vida, aí pronto. Pecadores imortais. Então Deus falou agora, tem que tirar. Porque eles já estão contaminados. E foram tirados para fora do jardim, como nós lemos. Tem muito sendo levado para fora do jardim. Por causa do pecado. Muitos se afastando. Porque antigamente, no tempo da lei, quando alguém pecava e era dado o diagnóstico, ele era morto. Alguém, quando tinha algum mal, por exemplo, como uma hemorragia, como uma lepra, essa pessoa era expulso do arraial. Por causa do quê? Para que outras pessoas não fossem contaminadas pelo pecado que aquela pessoa tinha cometido e estava vivendo. Então o pecado nos afasta de Deus. É simples. Quer viver bem com Deus? Fuja do pecado. E existe crente forte? Não. Porque Davi caiu. Por quê? Porque olhando a mulher, foi atraído por ela. Aí em vez dele falar assim, em vez de estar lá na batalha junto com o seu soldado, ele estava lá, descansando no palácio. Mas o mal de Davi foi dizer assim: quem é aquela mulher? Aí vai buscar um relato. Aí tem gente assim,
que ele vê a situação e quer esmiuçar e quer saber ponto a ponto e vai brincar com fogo, e quem brinca com fogo se queima. Lembra de Sansão? Nazireu de Deus, alguém que tinha uma promessa para liderar o povo, foi brincar com o pecado, e por causa de brincar com o pecado, teve os 2 olhos arrancados e ficou escravizado, rodeando numa moinha, como se fosse um animal. Tem muita gente por aí, rodeando moinha, trabalhando para Satanás, pessoas que eram ungidas, pessoas que cantavam no coral, pessoas que pregavam a palavra, pessoas que faziam parte do ministério e hoje estão lá fora por causa do maldito pecado que levou ela para distante de Deus. E ainda tem gente que acha que está arrebentando, vivendo uma vida de pecado, ainda posta nas redes sociais dizendo: olha eu aqui. Eles não sabem o que ainda está por vir. Eles não sabem o que ainda vai acontecer, porque a qualquer momento desse aí a trombeta toca e a igreja lavada e remida pelo sangue vai subir. Mas quem está vivendo sem relacionamento com Deus vai começar a desesperar, vai ter medo, vai ter susto e vai dizer: meu Deus, o que é que eu fiz? Mas é tarde demais. É tempo de acordar, é tempo de estar em despertamento, porque o pecado está à porta, e se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos conseguir. Jesus disse: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oreis e vigiei para não entrar em tentação. Meu Deus, de nos afastarmos da igreja. O pecado, ele quer nos afastar da igreja, dos homens de Deus. Pode ver que a pessoa, quando ele está com sintomas diferentes, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai embora da igreja, afasta da igreja. Aí alguém pergunta: não, estou trabalhando demais, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu estou indo numa igreja aqui mais perto de casa. Mentiroso. Não tem coragem de dizer: pastor, eu caí. E sabe qual é o maior erro que existe na atualidade de hoje? Não é nem esse que vai, missionário Oswaldo, é os que ficam. Porque antigamente o crente pecava e ia embora. Aí o pastor chegava lá e ele fazia, que hoje não falam mais, falam: não, estou indo para outro lugar, mas falava assim: eu caí, eu pequei. Ou procurava o pastor. Mas hoje o crente peca e está dentro da igreja. O crente peca fazendo coisas bárbaras, está dentro da igreja incubado. Mas só que a Bíblia diz que nada encoberto que não venha a ser revelado. E Jesus, uma vez os discípulos disse assim: deixa-nos arrancar o joio do meio do trigo. Ele disse: não, porque se arrancar o joio vai abalar o trigo. Não é assim, se arrancar a família toda diz: eu não fico mais nessa igreja. Já viu isso? A família tem 10, 15 pessoas da família e alguns irmãos chegados. Aí se vai punir fulano de tal, ele diz assim: não fico mais nessa igreja também. Mexeu com o meu dodói. Ai, ai, ai. Sangue de Jesus tem poder. Mas aí o que acontece? O pastor, todo pastor, pastor Caio, pastor Agrimar, pastor Jefferson, pastora Edith, pastora Marisete, pastor Joel, todos os pastores que me ouvem, me assistem agora, eu quero te dizer uma coisa: nós dirigimos 2 igrejas, apacentamos uma que vai subir e uma que vai ficar. Aí o discípulo diz: vamos arrancar o joio. Jesus: não, deixa aí que quando eu voltar, aí eu irei arrancar e vou fazer separação. O joio nós vamos tirar. Agora entenda, o joio ele é semelhante ao trigo. Diga aí para o seu irmão: ele é semelhante. O trigo é igualzinho. Tem até semente, mas dentro é xoxo, não tem fruto. Aí o cara olha assim, Jesus olhando para a figueira disse: nunca mais nasça fruto em ti. Tem gente que tem aparência de crente, tem jeito de crente, mas é joio. Não frutifica, não tem fruto.
É por isso que na escola dominical aqui nós aprendemos com o professor Juliano, e não vai nessa onda não, é necessário que haja os dons, mas se identifica o cristão pelos frutos que ele produz. Que negócio é este? Fala língua estranha, tem revelação e vive uma vida torta, errada, uma vida desequilibrada, mas é cheio do Espírito Santo. Falta pular da altura que está o pedestal aqui da filmagem. Se ele der um pulo aqui, até capoeira eles dançam dentro da igreja hoje. É rap, é funk, é não sei o que, e está cheio do Espírito Santo, só que os frutos são ruins. Compra e não paga, engana, nome sujo. Mas está cheio do Espírito Santo. Tocou nele, é o crente inflamável. Já viu? É igual gasolina, riscou, pega fogo. Aí o irmão que ora, sobe um monte, não está recebendo essa graça. Essa um irmão, peraí, tem coisa aí que é brincadeira. Tem coisa aí que é brincadeira. Pelo amor de Deus. Nada contra o avivamento pentecostal, mas avivamento sem base bíblica não é avivamento, é fogo estranho. Cuidado. Mas o crente avivado, o crente consciente, o crente abençoado, às vezes está até sentado no banco, pastor Edith, olha assim, ninguém dá nada por ele, mas é cheio do Espírito Santo, é cheio de boas atitudes, de boas obras. O crente não dá trabalho, não dá problema. Agora você vê os crentes aí cheios de nhenhenhen e cheio de problema. Põe pastor para passar prova. Mas aquele que separa o joio do trigo está chegando. Aquele que entregou os talentos vai acertar conta com um por um. O nome dele não é pastor Roberto. Pastor Roberto traz a palavra, ensina, mostra as lideranças, está dando direção, mas quem acerta a conta final é ele. Pergunta para mim assim: como vai ser o julgamento da igreja? Vai ser assim, ó. Abrirá-se o livro de Gênesis, Apocalipse, e seremos todos quantos comparecerem ali serão julgados pela palavra. Pela palavra. Diz para não matar, você matou, capítulo tal, versículo tal. Diz para não fazer, prostituir, o livro tal, o capítulo tal. E aí? Quem vai nos absorver ou quem vai nos condenar é a palavra. Então você tem ela na mão. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e acabou. Invencionismo por aí, muita coisinha, muito negócio, é unção não sei de quê, unção não sei de quê, pai, cuidado. Observa que tipo de fruto está produzindo essa pessoa que diz ser cheio do Espírito Santo. Comece a acompanhar melhor, e mais cedo ou mais tarde, irmão, vai se revelar. Afasta a pessoa da igreja, o pecado, afasta dos homens de Deus. As companhias da pessoa é totalmente outra. Ele busca companhias que não falam nem de Jesus. O medo é o fruto do erro. O medo é o fruto do erro, do pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Errou o alvo. Isso é pecado. Mas eu te digo que os filhos da desobediência, que estão desobedientes, temem o castigo do Pai. O infrator da lei teme a punição da justiça. Há um ditado que diz o seguinte: quem não deve, não teme. Mas quem deve, teme, irmão. Já viu aquele negócio? Cara com a mente pesada, não dorme, assusta, toda hora está assustando. O que foi? O que está acontecendo? Calma. Quem não deve, não teme. Mas qual é a consequência do medo? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 21:8.
O obreiro vai ler para nós. Qual é a consequência do medo? Que quando Deus se apresentou lá, eles tiveram medo. Vamos ver qual é a consequência? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, pegando a parte A do versículo que foi lido aí, e veja que englobou aí toda uma situação de quem não vai herdar o reino do céu. Mas o medo, a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino do céu. Quem tem medo não tem fé. Você viu que no começo nós falamos que a fé, o medo anula a fé, porque o medo vem da natureza adâmica, mas a fé, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a coragem. É por isso que todo crente, quando ele começa a se acovardar na obra, é um perigo. Crente medroso, crente assustado, crente muito preocupado, porque o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus faz como o discípulo, vai ser morto, vai ser cerrado ao meio e está tranquilo. A Bíblia diz que Estevão, sendo apedrejado, ele ficou com medo? Não, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e viu a glória de Deus. É alguém que não tem medo, mas tem fé. Lembra de Pedro condenado a morrer, e o que ele fazia na prisão? Estava dormindo. O que é isso? Certeza, se eu morrer, estarei com ele. Se eu morrer, estarei juntamente com ele na glória. Então, os incrédulos, os medrosos, não herdarão o reino do céu. Terceiro sintoma que traz o pecado, versículo 12 e 13, viu, varão, do livro de Gênesis 3. A pessoa que tem o sintoma do pecado, ele arruma sempre uma desculpa. Veja aí o que o varão vai ler. 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, um dos sintomas de quem está vivendo no pecado, ele sempre arruma uma desculpa. O que foi que aconteceu, Adão? Não, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Aí Deus falou assim: mas deixa eu ir na mulher então. E aí, mulher, por que você fez isso? Não, foi a serpente. Aí se continuasse ia falar assim: não, foi o hipopótamo, né? Foi o leão. Porque sempre haverá uma desculpa para quem vive no pecado e não quer reconhecer o seu erro. Você sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Quando Saul, na verdade, foi rejeitado por Deus, porque Saul praticava pecados e não se arrependia. E Davi pecou, mas arrependia do pecado que cometia. É tanto que no Salmo 51, nós vamos ver uma oração de reconhecimento que ele pede para que o Senhor não afaste dele o espírito, mas que ele mesmo tinha pecados. Eu só pequei contra ti. Ele não colocou Betseba, não colocou fulano, não colocou ninguém. Ele assumiu o seu pecado. Não, foi a serpente, Senhor. Quando o pecado cresce no coração das pessoas, logo começa a justificar, acusando algo ou alguém. É assim que o pecador, a pessoa que está pecando, faz. Sabe o que muitos dizem? Se a igreja me amasse mais, não tinha acontecido isso. Sabe por que eu fiz isso aí, que está acontecendo isso comigo? É porque a igreja não me amou. Porque se a igreja me amasse mais, talvez isso não teria acontecido. Desculpa, irmão. Se tivessem me ouvido antes, se tivesse me ouvido antes, isso não tinha acontecido. Se os irmãos soubessem perdoar,
Ah, meu Deus, fui tão ferido, machucado. Me pisaram, pisotearam, pastor, e não me deram nem chance. Fazem aquele teatro. Fazem um teatro e quer colocar a culpa na igreja, no pastor, nos membros. Todo mundo não vale nada, mas ele é o bom. Ele é o certo, ele está sempre com a razão. Não me perdoou. Por que é que você não perdoa? O crente inteligente é aquele que libera o perdão. Porque não perdoar é o mesmo que beber veneno e querer que a outra pessoa morra. Enquanto nós vemos os defeitos das pessoas, nós não vamos conseguir ver os nossos erros. Um certo casal morava numa rua bonita e mudou-se um casal novo ao lado. E aquela mulher olhava todos os dias e falava assim: rapaz, o que é que essa mulher desse homem, eu vejo ele saindo e essa mulher parece que não faz nada. Preocupado com a vida do vizinho. Estou olhando, essa mulher parece que não lava roupa, não estou vendo movimento. E aí todos os dias o marido dela chegava, e ela falava: olha lá como é que está a cor da janela, chegou aí, a casa era tão limpinha, olha o jeito que está a janela dela. Aí o marido olhava aquilo, balançava a cabeça, e isso se repetia diariamente. E um dia ele chegou ali, cansado, não querendo mais ouvir aquela conversa, ele foi lá e limpou a janela da casa dele. Olhou assim: olha, o vizinho tomou vergonha em lavar a janela, mulher. Não, mulher, não é que o vizinho lavou, não, a janela dele sempre esteve limpa, é a nossa que está suja. Tem gente que é assim, ele vê o defeito em tudo e em todos, mas não consegue enxergar um palmo além do nariz. Essa é a grande realidade. Era o que Eva estava dizendo: ah, foi o homem, o marido que tu me deste, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente que tu criou. Então, meus queridos e amados irmãos, talvez alguém disse: ah, se os irmãos soubessem perdoar, se alguém tivesse me visitado, isso não tinha acontecido. Irmão, larga de vitimizar. Larga de ser criança espiritual. Aprenda a andar com seus pés. Você tem que estar embasado na palavra. Você tem que ser um crente forte, um crente que não depende do pastor Roberto para exercer a sua fé. Você não depende de A e B para que você seja um crente. Você não depende de aqui na igreja para você ser cheio do Espírito. Aonde você estiver, aqui na sua casa, na rua, seja um crente valoroso, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que faz a diferença por onde passa. Sabe o que é isso? Estabilidade. Crente que amadureceu, que cresceu, está evoluindo.